entrando aqui, né? Quem chegou hoje, não me conhece, eu sou Renata Valho. Então vamos lá hoje falar sobre pés calcadores. Gente, quem aí costura, quem nunca costurou, não sabe nem passar linha na agulha, para eu saber se vocês sabem o que é pé calcador, vocês estão boiando na história. Pezinho calcador, gente, parece engraçado, né? Ou sapatilha, né? Tem gente que chama de sapatilha também. Eles são os instrumentos que ajudam a gente a costurar, né? A gente tem vários tipos e para cada assunto a gente tem um tipo de calcador diferente. Esse aqui, olha só, é o tradicional, que vem com a máquina. Olha, dependendo do modelo, da marca, vem mais ou menos pé calcadores. Mas esse é o que, além de vir, é o que a gente usa para basicamente tudo, né? Onde a gente vai costurar, só unir duas peças de tecido e a gente usa este calcador. Aí, a gente tem alguns outros muito usados também, como esse, que é roupa para a área de saúde, legal. Então, tá trabalhando pra caramba, hein, Gé? Que bom, ajudando aí os profissionais, a gente também, né? Parabéns. E esse aqui é um que a gente usa muito, que é para colocar zíper, né? Vou pegar uma peça aqui, porque o zíper, eu vou pegar até um zíper sem estar costurado, para mostrar para vocês. Porque quando a gente costura só o tecido, não existe assim nada que impeça, né, a gente a costurar. O tecido vai correndo e a gente vai costurando. Mas o zíper, ele tem os dentinhos dele aqui, né? E aí, quando a gente tá com o pé calcador lá costurando, ele começa a bater aqui e não permite a gente de costurar. Às vezes a gente até pode dar um jeitinho, né? Se jogar a agulha para a direita, para a esquerda, pode ser que funcione. Mas existe um mocinho, que é esse pezinho aqui, que facilita muito, sem som no Instagram. A Jobim, bom, bem-vinda, boa noite. Aí, gente, quando aparece, bom, Jobim, bem-vinda, boa noite. A gente tem o pezinho de zíper, olha só. Quando a gente está costurando, tá vendo a diferença dele? Ele fica... Depois eu vou para a máquina e eu mostro tudo isso para vocês lá, tá? A gente consegue ficar bem mais próximo do que se estivesse usando esse, porque ele bate aqui, não tem como. Então, isso facilita muito, deixa a nossa costura mais rápida, né? A gente não fica perdendo tempo ali para dar um jeito de usar. E aí você tem essas duas bolinhas aqui, ó, uma de um lado, segura para eu contar. Tem um buraquinho aqui e um buraquinho aqui. Então, você pode tanto costurar com um zíper de um lado ou do outro, jogar agulha para um lado ou para o outro, dependendo da peça que você está usando ali na máquina, né? Aí, tem um também, com a minha veio, tá? Esse aqui é de bainha invisível. Então, quando você tem uma roupa mais fina, um tecido mais elaborado, que não fica bacana aparecer aquela costura, né, da barra. Ou se for algum, né, uma blusa assim, que tenha uma barrinha da manga, e aí fica uma costurinha bem, na verdade nem aparece, né? Fica dobrinha ali e fica completamente discreto. E aí a gente tem outros pés que acabam fazendo outras funções. A minha máquina é uma Facilita Pro da Singer. A minha é 4423. E aí, ela vem com esse... É um pé, né? Porque a gente encaixa o coisa aqui. E essa abertura é para fazer a casa do botão. Então, a minha faz a casa do botão em um passo só. Então, quando eu coloco isso, giro o botão lá para fazer, ela vai e faz o som, né? A casa do botão faz em cima, do lado, embaixo e sobe. Eu sei que a 4411, ela só faz em 4 passos. Então, ela vai fazer, que é isso aqui, né? Esse retângulo é a casa. Ela faz esse primeiro, aí você precisa mudar o comando e lá na máquina faz o segundo. Então, eu sei que existe essa diferença. Então, esse pezinho entra ali e a gente coloca o botão aqui em cima.
Então, quando a gente põe um botão aqui, ajusta a posição, né? Então, o botão é aqui, e aí ele calcula o tamanho da casa de botão. Gente, isso é uma beleza. Isso aqui não é um super facilitador? Kate Santana, boa noite, bem-vinda. Né? Facilita muito, porque senão antes, o que a gente tinha que fazer? Ir lá na roupa, marcar, desenhar o retângulo que é a casa, daí a gente vinha fazendo o ponto ali bem fechadinho, nananã, e aqui não, você põe o pé calcador, enfia o botão aqui, põe na posição da casa de botão e a máquina faz sozinha. Esse pé é uma bênção para quem está costurando, né? E esse outro senhorzinho pequenininho aqui, ele prega o botão na máquina. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere ainda a mania, olha eu, é mais tradicional, na verdade, né? Não gosta de aderir assim e prefere pregar o botão à mão mesmo. Eu já usei esse e assim, gostei. Não sou muito, não uso muito botão assim costurado. Eu gosto mais de botões metálicos nas minhas peças. Mas dizem, não sei, conta aí para mim se vocês costumam usar esse pregador. Dizem que não prega tão bem quanto pregar a mão. Vamos ver o que vocês acham. Miriam, boa noite, bem-vinda. E aí, gente, um que eu gosto muito é este aqui. Esse aqui ele é transparente. Eu não sei se é o que eu gosto dele, mas é porque ele é transparente. E ele tem aqui um cilindrinho metálico, estão vendo? Que é para ajudar a correr, né? Para você usar sintéticos. Então, quando você costura plástico cristal, o plástico não desliza na base da máquina, né? Então, você pode usar essa pecinha, eu sei que plástico sintético, PVC, tudo que for mais sintético, assim, que tende a aderir na base da máquina. E aí também, né, no caso, o calcador metálico, ele também adere no sintético, no plástico, e ele não desliza. Tem pessoas que passam um olhinho, ou passam um hidratante, e aí funciona também. Não tem esse, precisa usar, não dá para comprar, dá o seu jeitinho lá. Mas o que eu gosto dele é porque ele é transparente. Às vezes a gente precisa enxergar a posição, né, do tecido para saber onde a gente para, né? E com esse metálico a gente não vê. Então, às vezes, eu tenho um tecido, por exemplo, você faz uma marcação. Você vem no tecido e fala, eu vou costurar, por exemplo, até aqui, né? E aí, quando você vem com vem aqui e faz uma marcaçãozinha assim de lápis. E aí, quando você tá com o calcador ali em cima, você não enxerga onde é que você fez a marcação. Aí a gente fica ali levantando o pé calcador, agachando assim para ver onde é que marcou, né? Quando eu tenho costura nessa situação, eu coloco esse transparente, porque aí eu enxergo. Eu sei que tem algumas máquinas que vêm, né? Geralmente, acho que são as eletrônicas, ou uns modelos mais assim, mais avançados, aquelas com 200 pontos e tal. E aí ele vem igual ao pé calcador universal, básico, vem um plástico transparente, que é para facilitar quando a gente precisa enxergar o que está embaixo. E aí, gente, vou passar para o próximo aqui. Este moço é universal, porque estava falando aqui, né, que a minha máquina é uma Singer, e quando eu lembro a primeira vez que eu fui usar um zíper invisível, que é esse aqui. Ele é o contrário, né? A gente não vê os dentes dele, o dente fica pro lado interno. Então a gente usa muito em vestido de festa, em capa de almofada, porque a gente não quer mostrar, né? Você pode pegar a almofada da Laís para eu mostrar para ela? Aí o que acontece? Esse pezinho eu fui comprar e eu não tava, e era um armarinho do bairro, assim, não tinha loja Singer, eu queria fazer uma almofada rápida, e eu falei, eu vou ver se ela tem aqui perto. E ela falou, da Singer eu não tenho, eu tenho esse universal. Oi, Gui, tudo bem? Boa noite. E aí, eu falei, eu vou testar usar esse universal, porque foi tão baratinho,
E aí ele funcionou. Eu achei que ia ser assim, muito vagabundinho, mas uso ele até hoje. Ele tem essas ranhurinhas aqui embaixo, justamente porque a gente vem costurando. Deixa eu abrir aqui. Então, quando a gente costura, a ranhura encaixa aqui, olha só. Eu mostro depois na máquina, eu vou e mostro um por um. Então, a agulha, desculpa, gente. A agulha passa aqui no buraquinho. E aí a gente consegue costurar. Esse, mesmo tentando usar o zíper, o calcador comum, que você fala, ah, mas ele é mais estreito aqui embaixo, mas ele acaba remontando em cima do dente e fica difícil. Não é impossível. Eu fiz uma peça com esse, e aí eu falei, olha, tô sofrendo. Isso faz muito, muito tempo. E aí eu falei, eu vou comprar o tal do invisível, que vamos ver o que acontece. E aí foi muito mais fácil, bem mais rápido de fazer. É o que eu sempre digo, gente, impossível não é, que algumas coisas são, mas tem coisas que a gente consegue costurar sem ter uma ferramenta apropriada, né? Ajuda muito. Então pensa, se for ficar o tempo todo fazendo a almofada e pregando com o zíper normal, aí a gente fica assim cansada, porque a gente não tem velocidade, a gente fica chateada porque a peça está demorando para ficar pronta, demorar porque a gente está querendo ser preciso e tomar cuidado e querer que ela saia bem feita é uma coisa. Agora, porque a gente está adaptando, a gente adapta até certo ponto. Então, se você vai usar bastante, aí eu recomendo comprar, porque inclusive esse é muito baratinho. Eu paguei R$ 10, nem isso. Não foi nem isso. E ele diz que serve em todas as máquinas, mas da Singer existe sim um metálico e ele até aqui embaixo, ele é melhor, ele encaixa direitinho. E eu acredito que deslize melhor do que o plástico, no caso, tá? E aí, tem um que é esse aqui. Vocês conhecem esse? Gente, juro para vocês, eu comecei a fazer viés. Esse aqui é um pé calcador colocador de viés. Eu comecei a colocar viés muito tarde. Eu morria de medo de colocar viés, porque tem a lenda, né? Kate Santana, não conhece? Então, escuta essa história. Eu fui todo mundo. Eu tenho uma tia que costura, e aí ela adora viés, e ela é ótima em acabamentos. A costura dela é impecável. E aí ela, ai, porque um viés colorido, um viés xadrez, um de florzinha, não sei o que, não sei o que. E aí, um belo dia eu fui colocar um viés, eu acho até. O primeiro que eu coloquei, não. Tinha muitas camadas, e aí eu sofri muito para colocar o viés. E aí, quando eu descobri que tinha esse colocador, eu falei assim: ah, vai ficar mais fácil, né? Mas no meu caso não ficou, não. Porque que acontece? O viés, para quem não conhece, essa fitinha aqui é de algodão e ela serve para fazer acabamentos. Então, por exemplo, se esse aqui for um tecido, eu venho aqui, né? Eu tenho aqui um tecido, outra camada, e para não ficar parecendo nada, eu chego aqui e prego o viés e fica aqui o acabamento, certo? Aí, como eu estava fazendo uma malinha para carregar a máquina de costura, que uma amiga me pediu. E aí, dentro tinha o acabamento, porque a mala, ela abre o zíper, e aí ali você vê a emenda, né, das peças. E aí, por isso que precisa do viés para cobrir essa emenda. Mas tinha umas 6 camadas de tecido, e uma delas era a manta. Uma não, duas. Ficou um negócio super grosso. O viés nem cabia debaixo do pé calcador da máquina, de tanta coisa que tinha. Então, eu peguei birra do viés e falei, não quero mais esse negócio. E aí, muito tempo depois, eu fui fazer algumas coisas. E, aliás, a primeira coisa que eu fui colocar viés foi um vestido que eu fiz para minha filha. Eu já mostrei em umas lives para ir num casamento e tinha um viés, assim, que eu pedi de acabamento, assim, um viés de cetim.
Só que o problema não era o viés, o problema é que ele era de cetim. O cetim escorrega, então você tem que tomar cuidado, né, para costurar. Tem que ir com mais calma. E eu não tinha ainda muita experiência, eu tinha muita costura, assim, de costura criativa e tal, tecidos finos, eu nunca tinha costurado. Então foi outro sofrimento. Aí eu falei, não quero mais saber de novo, viés. E aí, muito tempo depois, eu falei, não é possível, não, né? Se o povo faz, fica tão bonito, por que que eu não vou conseguir? Vamos lá. E aí, eu não sei se eu vi numa propaganda, vi na loja. Eu falei, então, se ele coloca sozinho, vai ser uma maravilha. Porque qual é o problema do viés? Quando a gente costura ele na peça, ele tem que ficar assim, né? E aí, como a gente não enxerga, porque o tecido tá aqui dentro, você pregou bonitinho aqui. Quando você vira do outro lado, o viés tá solto, ou então ele ficou mais para fora, e aí o ponto tá visível no tecido. Enfim, é o terror de quem está começando. E aí eu vi esse pezinho, eu falei, beleza, maravilha, eu vou comprar e vamos ver. Gente, eu juro para vocês, eu tentei usar de várias vezes, mas várias. Ele tem aqui, ó, tá vendo? 2 buraquinhos. Vou passar aqui. Aqui. Que é onde encaixa. Então, aqui tem uma rodinha que aqui você ajusta a largura, porque viés tem de várias larguras, tá? Você tem mais estreitinho, mais largo, assim, desse pronto eu não sei, mas esse é o mais usado. Então, também é a colocação, né? Porque quando a gente costura o viés, a gente prende ele aberto, depois dobra e fecha. Então, a gente costura ele 2 vezes. Usando o pé calcador de viés, você só costura uma vez. Uma vez. E aí, girando aqui essa rodelinha, ele começa a afastar essa peça para fazer o viés mais largo ou mais estreito. Então, a gente colocando o viés aqui, mais um pouco. Estou com o óculos errado aqui. Pronto. A gente coloca ele aqui. Aqui foi. E aí, ó, a gente vai costurando e ele deveria ir puxando. Mas, ó, agora passou, tá vendo? O que eu sei é assim, para você começar a costurar com ele, não adianta deixar ele justinho rente aqui, senão ele não passa. Tem que passar aqui do buraco, que é onde a agulha vai passar, né? Alguém usa? Eu não sei. Eu já perguntei para algumas pessoas que costumam costurar e as pessoas nunca se interessaram em comprar esse pé calcador. Então, se alguém aí usa e gosta, me avisa. Sabe por que também que eu dei uma desistida dele? Porque quando eu gosto de usar viés, eu gosto de fazer o viés com tecido. Então, e eu gosto, assim, eu faço mantinhas de bebê, ou criança mesmo, adulta. Eu faço viés e eu gosto de viés largo. Então, quando ele tá bem largo e a gente tá costurando o sanduíche, como se fosse fazer assim, né? Esse é o viés, e aí ele cobre aqui. E aí, quando ele fica bem largo, não atrapalha, porque o pé calcador inteirinho pousa aqui em cima e a gente consegue costurar. Então, eu acabo não, não usando esse, eu uso pouco. Olha só o que eu quis dizer para vocês do zíper. Nossa, é tão invisível que nem eu tô enxergando. Ele tá aqui, ó. Tá vendo como fica o zíper invisível? A gente só vê o puxador dele aqui, o cursorzinho. Então, ele fica totalmente embutido lá dentro, olha. Então, vocês entendem que o calcador de zíper simples fica difícil de usar? Porque olha a diferença do espaço que a gente tem, né? Claro que quando costura não tá assim, né? Ele tá aberto. Deixa eu abrir aqui. Quando a gente vai costurar a peça, ele tá todo assim. Então, aqui a gente tem espacinho. Mas quando é o invisível, a gente não tem. Esses, assim, eu acho que são os mais usados. Existem muitos outros tipos, e tem alguns até que eu nem sei para que existe. Porque eles falam, tem um que é para cerzir, tem outros que faz tipo
é só para poder ajudar também, né, na posição que a agulha vai fazer e vai trabalhar ali. Então, quem faz aplique pet, que é aqueles desenhos, né, que você, por exemplo, pega um desenho, aplica aqui e vai fazer o acabamentinho dele assim, como se fosse um bordado, mas acaba não sendo. Então, existe esse pezinho para fazer esse tipo de coisa. E eles vende separadamente. Na máquina, na minha máquina vem o normalzinho já ali, esse de zíper, o básico é esse, né? Veio de zíper, o de bainha invisível, o de casa, de botão e o pregador de botão. E aí, quanto mais sofisticada a máquina, mais pés calcadores vem. Os outros eu comprei avulsos. Mas é muito importante você comprar o da marca, tá? Esse universal eu comprei com o intuito de usar rapidinho e comprar o novo, mas depois eu perguntei para outras pessoas e muitas pessoas usavam esse. Então eu falei, não, Renata, não vai estragar a máquina. E aí eu fui fazendo assim e ele funciona muito bem. Eu vou agora, gente, virar um pouquinho a câmera aqui para mostrar para vocês como é que troca o pé calcador, né? Então, vamos lá. Deixar os zippers aqui. Então, Jobim, seu nome é Ana? Tô te chamando de Jobim porque eu não sei se deve ser Ana, né? Eu acabei de comprar o de overlock. E aí, depois que chegar e eu fizer meus primeiros testes, eu volto e faço outra live com vocês. Porque eu tenho essa grande dúvida. Tem que baixar, senão não vem. Eu tenho essa grande dúvida se funciona. Porque, né, se a gente pode comprar um pé calcador que tenha a função da overlock... Meu, hein? Tá um pouquinho torto, mas... Ana, então tá ótimo. E por que comprar máquina, né? Claro que a máquina vai te dar muitas possibilidades, mas assim... se é fazer, por exemplo, você quer unir duas peças e depois você não quer perder o tempo de ficar ali refilando o tecido, é uma maravilha, né? Seria maravilhoso mesmo. Se puder baixar mais, fica melhor. Ah, e aí, pessoal do YouTube, vocês já usaram o pezinho de overlock? Na verdade, depois eu vou mostrar as fotos, tá, gente? Porque como eu não tenho, ainda não chegou, de internet eu conheço 2. Traz mais perto um pouco. Olha só, a gente tem aqui, então, é que aí eu não vou conseguir mostrar por trás. Quer que eu segure aí? Não, tá bom, deixa. Aqui, né, a gente tem... Vou filmar aqui. Gente, desculpa essa alavanca branca, né, aqui atrás. Então, toda vez que a gente quer trocar o pé calcador, a gente levanta ela aqui, tá certo? Então, eu vou filmar de frente, mas vocês sabem que toda vez eu tô mexendo aqui. Então, bora lá. Então, ele vem... Esse é o universal. A gente levanta o pé e tem uma outra alavanquinha aqui, ó. A gente tira o pé. Então, a gente tirando esse, a gente vem com o que a gente quer colocar. E aí, a gente tem aqui um ferrinho que é onde vai encaixar. Olha lá. Nesse ferrinho, ele encaixa. Então, a gente vem, coloca. Encaixa. E eu tô com uma mão só. Então, segura aqui pra mim. Eu encaixo aqui. E aí, pronto. Baixou, o pé tá aqui. Aí, dependendo, por exemplo, esse, ele só tem um furinho. Para eu caçar a linha lá da bobina, eu baixo aqui o meu volante. Quando começou a pescar, eu venho e puxo ele por aqui. Porque diferente do outro pé calcador, eu não tenho abertura aqui, né? Que é essa, para passar a linha. Então, eu preciso fazer isso porque o único local que eu tenho é esse buraquinho aqui. Então, precisa pescar a linha lá embaixo. Olha, esse é o da bainha invisível. Então, aqui também tem abertura, a linha passa aqui por trás. E aí, ele vai trabalhar aqui a bainha invisível. Esse é uma coisa que não é só o calcador, tem o ponto invisível, né, nas funções da máquina. Então,
trabalha duas coisas. Não é só essa questão do pé. Esse do zíper é o que eu tinha falado para vocês. A gente coloca o pé aqui, e aí, por exemplo, vou costurar. Então, como é que a gente costura prega o zíper no tecido? Esse lado não dá, certo? Porque... eu vou pegar ali, peraí. Acho que fica melhor ali na tela do computador. Que aí pega o outro lado ali. Pronto. E aí, sempre cuidado aqui, porque como tem o buraquinho do pezinho, a linha fica aqui meio solta. Senão ela não costura direito. A gente tem que jogar ela pro outro lado para ela não atrapalhar. E aí, olha só. A gente vai costurar, então o pé fica em cima do lado que a gente vai costurar. Se eu for usar o outro buraquinho, eu tenho que soltar. Aí eu prendo ele no outro lado dele. Ele prendeu. E em que situação que eu vou usar esse lado? Até é um pouco complicado, mas como se eu estivesse usando do outro lado, ó. Aqui também não dá, tá vendo? Ele bate em cima do dente. E aí, por exemplo, se eu tiver com a peça, eu tenho muito tecido para cá, e aqui eu tenho menos do que para cá, eu viro a peça, porque às vezes fica muita coisa que atrapalha a gente. Então, a gente pode vir e costurar aqui, né? Então, por isso que tem essas duas posições, porque dependendo do tamanho da peça e do lado do zíper que a gente está costurando, a gente muda essas posições, ok? E aí, o que mais? Ah, eu não mostrei esse de sintéticos, né? Olha, ele encaixou. E aí, aqui... Ah, esse eu já falei, né? Tô maluca. E aí, esse é um diferente. Tem outros que são, assim, um pouco mais... Dá um pouquinho mais de trabalho para trocar, mas também não é nada de outro mundo. A máquina da gente vem com uma ferramentinha. Ó, isso aqui é pra gente apertar o parafuso aqui da chapinha e também o parafuso da agulha, né, para trocar a agulha e trocar a pé calcadora. Então, eu encaixo aqui no parafusinho e eu vou soltar essa base de pé calcador. E aí, esse lado aqui né, que tem esse sulco, vai encaixar nessa minha haste. E aí, a gente tem que tirar o parafuso. Porque ele entra por aqui. E aí, vocês tomam cuidado para não se machucar com a agulha. Sobe a agulha, né, Renata? Porque senão, ó, ele literalmente encaixa. Por isso que eu falo para vocês, ele é adaptado, porque ele é universal. E aí, eu tenho que ficar aqui olhando, caçando o buraquinho do parafuso e ver se ele encaixou. E aí, você aperta o parafuso e vai... Pra mim, ficou difícil de enxergar. Aí, vocês vêm, baixam o pé calcador, o volante, pescou a linha lá de novo, igual a outra situação, e puxa ela por aqui. Pra ela ficar aqui dentro. Aí, quando a gente vai costurar o zíper, né? Pensa, esse aqui é o direito do zíper. O avesso é onde a gente vê o dente. Então, a gente sempre junta direito do zíper com direito do tecido. Então, a gente fica vendo o avesso. E aqui, tá vendo a bordinha dele que ele dá uma enroladinha? A gente abre um pouquinho ele aqui. E aí, por exemplo, o tecido tá todo pro lado de cá. Aí, eu vou encaixar essa ranhurinha aqui e pronto. Que foi? A Santana, a Caterine, acho que é Caterine Santana, deve ser isso. Ela falou que outro dia eu desisti de usar essa porcaria, não conseguia colocar o parafuso. Você tem igual, então. Eu não sei, eu nunca coloquei ele com tanta facilidade, gente, mas parece até mentira, né? Quem tá aí deve estar achando que eu nunca fiz isso na vida. Eu fiz sim, mas hoje eu nunca tive tanta dificuldade que nem hoje.
Mas não desiste não, Kate. Uma hora dá certo. É só pra testar a gente mesmo. E aí, olha, agora parece que foi. Uma coisa que eu acho dessas máquinas todas é que... Eu vou tirar só para falar o que eu tô falando para vocês. Por exemplo, olha a altura do parafuso. A gente fica sem... Tá vendo que a minha mão bate aqui? A gente fica sem mobilidade. Então, deveria ter uma peça, sei lá, eu como, mais diferente. Aqui foi porque não tá atrapalhando, né? Mas eu tenho dificuldade porque essa altura aqui é pequena. E tem coisas que eu vou pôr de volta o outro, tá? Vocês vão ver que é bem mais fácil. Não é sofrido que nem o outro. Universal, né? Não. E, por exemplo, a inveja que eu tenho, que eu vejo as pessoas que usam industrial, é porque esse gancho aqui, essa abertura, é bem maior. Então, essas funções, assim, me parecem ser melhores. Foi essa almofada? Foi essa almofada, eu acho. E aí ela ficou uns 15 minutos tentando colocar o parafuso. Aí, ó, já pus aqui nesse. Esse já... Porque, além do que, ele é apertadinho aqui, ó. E a gente não põe por esse lado, a gente põe o parafuso por esse. E aí o buraco lá na haste tá lá atrás. Então, cada vez que você enfia a mão para pôr o parafuso, o negócio sai do lugar e aí não acha o buraco. Eita. Então, tem coisas que a gente... Mas o universal é assim mesmo, né? Mas ele, assim... Ele funciona. Ele funciona. O problema é encaixar. Daí, na hora de usar, ele funciona super bem. Mas, outro dia, eu falando com uma amiga que tem uma máquina super poderosa, o pé da máquina mesmo, de zíper invisível, é bem melhor. Porque, lembra que eu falei de ficar abrindo aqui? O dela é bem no meio da peça. Em vez de dois, é um só. Daí ele pega e já... Só de costurar, ele já abre aqui e vai sozinho. A gente não precisa ficar abrindo e costurando. Aí podemos voltar aqui. Porque eu já mostrei todos, né? Os que eu tinha. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui do computador com vocês, ó. Esse aqui é o que imita, né, o ponto da overlock. O que acontece com a overlock? Se tem alguém que não sabe... Ai, gente, eu vou só voltar um pouquinho a conversa aqui. Oi, Vivian. Boa noite, bem-vinda. Tem dificuldade de pregar o zíper invisível com esse pezinho. Ó, podemos fazer um dia uma peça, o que vocês acham? Usando o zíper? A gente faz uma coisa e eu mostro para vocês. Porque eu acho que o difícil é pôr ele na máquina. Depois que pôs, não tem problema. Luartes. Eu já te chamo aqui, tá? E a gente compartilha a tela para você falar. Acho que você tá querendo falar alguma coisa, vou compartilhar com a gente. Só vou finalizar aqui, eu te chamo. Lu, peraí. Então, esse pé Oi, Bina! Boa noite! Tá acordada ainda? Gente, a Sabrina tá na Espanha. Bem-vinda! Então, ele imita a overlock. O que a overlock faz? É qualquer costura assim, de roupa de malha que a gente tem e vai ter... E tem aquela costurinha com os pontos bem juntinho um do outro. Só que o grande legal da overlock é que ela tem uma faquinha, que eu acho que é esse pretinho. Não, acho que talvez essa aí não tenha. E ela já costura e ao mesmo tempo corta o excesso de tecido. Quando a gente refila as costuras, é um segundo trabalho que a gente tem. E quando a gente faz um zigue-zague, para poder o tecido não desfiar ou não ficar aquele tanto sobrando, o zigue-zague não fica um ponto super bonito, perfeito, né? E quando é overlock, sim. Então, overlock, ela tem vários pontos, ela não faz só um. Então, é um tecido também de segurança, né? Que não abre aquela costura, por exemplo, e você ficar, por exemplo, o cavalo da calça abrir a costura. Quem nunca teve, né? Por quê? Porque foi mal costurado. Uma vez eu fiz uma calça para minha filha, como eu não tenho, abriu a calça no meio de uma festa, tadinha. E aí eu falei, eu quero uma overlock. Então, dessa vez eu já comprei esse pezinho e vamos ver o que
eu faço. Mas aqui eu acabei que não compartilhei, rapaz. Aí tem um outro que faz uma... Tô só abrindo aqui minha pasta, gente, peraí. Aqui. Aqui agora eu passo. E olha só, é um outro pezinho. Esse aqui. E ele faz o ponto da overlock. Olha lá no tecido. Tá vendo aqui? Ele imita, porque ele acaba fazendo esse ponto reto, aqui assim, e faz o zigue-zague. Então, fica bem acabado, mais bonito do que só fazer o pontinho lá do zigue-zague, né? Esse eu acho que também é um bacana. Eu tô comprando tudo online, então não tô saindo, mas o dia que eu puder, que tiver melhor eu sair. E, gente, tem essa coisa aqui que eu não sei o quanto é frescura e o quanto é bom. Eu já vi uma caixa dessa de pé calcador por R$ 20. É suspeito, né? Então dá medo, mas já vi uma dessa custar assim uns 200 e pouco. Olha lá em cima à direita. É esse de fazer casa de botão. E também para mim não funciona, porque eu vou ter muitos repetidos. Mas eu acho que de repente, e dizem que é universal, viu, gente? Então, quem tem uma máquina mais antiga, que não vem com muito pé, aí essa caixa é uma maravilha, porque tem esse aqui, eu consigo identificar ó, o do viés, aí aqui tem o da bainha, e tem aquele que eu mostrei agorinha, parece ser um desses aqui. Você pode aumentar, ampliar aí a imagem. Aí. Aqui não tem muita definição, né? Mas enfim. Aí tem aqui o do Casa de Botão, olha. Aqui o básico, né, de todos. Acredito que esse aqui é aquele que eu mostrei, que é básico, só que é todo. Mostrei, não, eu falei, todo plástico para a gente poder ver a costura inteira. Então, gente, eu acho que essas coisas de costura. Pronto, gente, o que eu queria mostrar era isso. Vou voltar para mim. Eu acho que elas são muito... Vou trocar o óculos, porque esse aqui de perto não rola. Botar minha maquiagem aqui para ficar mais bonita, né? E aí... Pronto, voltei aqui. Aí, são coisas boas para a gente poder costurar com mais facilidade, para a gente ganhar tempo. E também, gente, para ganhar qualidade na costura, porque nem tudo é só para ganhar tempo, né? Então, ainda vamos ver, vamos chegar a esse aí do overlock, eu vou testar e vou contando para vocês como é que eu acho que ele funciona. Deixa eu ver aqui, sabe o que acontece, que eu acho? É que nem... Eu não sou de cozinhar, eu faço o básico do básico do básico. Então, cozinha para mim precisa de pouca coisa. Mas, por exemplo, um chefe de cozinha, ele não faz comida com uma faca só, né? Vocês já viram o kit de facas de um chefe? Sai abrindo assim. Eu tenho uma amiga que fez curso de chefe, a irmã da Sabrina, que tá aí. E um dia ela abriu a caixa dela lá, a sacola dela de faca, eu quase caí pra trás. Eu falei, pra que tanta faca? Essa é pra legume, essa é pra carne assim, essa é pra carne assada, essa é pra peixe isso, essa é pra descoisar o peixe no seu... Então é tanta coisa. Por quê? Porque o chefe, ele pensa na apresentação do prato, da comida. Então, dependendo do corte que ele faz, uma faca não ajuda. Ou pode até fazer, mas vai demorar horas, às vezes estraga, né? Então, o que é? A qualidade também se importa com a beleza, né? Que o prato dele vai ter. Com a nossa costura é a mesma coisa. Então, os pés calcadores, eles têm função, né? Como eu mostrei aqui algumas para vocês. E a gente consegue costurar boas coisas, adaptando para alguns usos. Mas se puder ter, e aí a gente sabe que vai facilitar e também ter qualidade. Cadê? Ela tinha chamado aqui, quem foi? Lu. Lu, você quer conversar? Quer chamar? Aí eu te chamo aqui e você fala. Eu não sei se você clicou sem querer, mas pode, se alguém quiser chamar aqui, eu chamo
e a gente fala um pouquinho. Nosso tempo tá quase lá, mas posso ficar mais um pouquinho, se alguém quiser. E aí, enquanto ela não responde, gente, vocês já... Sabrina, minha máquina tem vários, eu não uso, você acredita? Eu acredito. Acredito porque às vezes a gente fala, depois eu aprendo, depois eu vejo, depois, né? A gente vai deixando tudo para depois. E aí o que acontece? A gente se acostuma com essa coisa de se adaptar com um só, né? E aí a gente fica ali usando, e às vezes a gente está dando umas cabeçadas. Ou então, que nem comigo aconteceu muito, de eu fazer costura tudo igual, né? Então, assim, não usava viés, ou então ainda não sabia pregar zíper, não fazia nada que usava casa de botão. Então, realmente, se de repente você está no nicho da costura, quem faz roupa usa muito casa de botão. A gente aqui na costura criativa usa pouquíssimo. Na maior parte, você vai usar um botão para passar assim uma fitinha em volta que prega o botão ou um elástico, então você pode usar o pezinho para pregar o botão, mas o da casa mesmo a gente acaba usando pouco. Então, quando a gente começa a diversificar um pouco os produtos que a gente está fazendo, a gente acaba indo atrás dessas outras coisas. Mas eu aconselho parar de falar, viu, Bina? Acha um dia aí que você tem um tempinho maior e aí você faz uma coisinha que você nunca fez. Gente, ela tá com um bebezinho, por isso também, né? Que ela tá aqui de madrugada, provavelmente acordou para dar uma mamada e entrou na live aqui. Obrigada, viu, querida, por você aparecer aqui. E Marlene, boa noite, bem-vinda. Eu acho que a moça, cadê o nome dela? Esqueci, Lu, ela acabou saindo, clicou sem querer. Então, gente, eu queria perguntar aí para vocês já sentiram vontade de comprar algum e aí ficaram meio que nem eu? Com medo, eu relutei um pouco, sabe, para comprar esse aí do overlock, porque eu achava que era uma enganação, né? A gente vê aqueles videozinhos, né? Porque tem um site lá que vende, tem vários. Eu via eu vi uma vez numa lojinha lá na 25 de março, mas eu achei, não é que eu achei vagabundo, não, mas ele vinha num saquinho e só com um negócio, não tinha uma instrução, como é que usa, como é que faz. E aí eu parei e falei assim, gente, mas não pode ser tão simples de usar, né? Aí por isso que eu achei que era enganação. Mas depois eu comecei a ver em vários lugares, e agora vendendo na internet, pelo menos tem vários comentários, as pessoas falando que usam, que funciona, que é bom, que é isso, que é aquilo. E aí eu falei, bom, vou testar, né? E aí eu queria dizer isso para vocês. Não fica com medo, não. Se achou um pé lá que faz tal coisa, você tem vontade, vai lá, compra, e aí descobre depois, né? Vamos botar na máquina e vamos ver como é que funciona. Né? Não fica com medo aí para ficar empacando você de fazer suas costuras e tá mudando o patamar aí da sua costura, deixando ela mais linda do que nunca, tá bom? Gente, eu super agradeço vocês terem vindo aqui. Eu procurei pessoas que estejam interessadas em ver, e por isso eu estou oferecendo esse link, que aí não fica um entra e sai. Eu quero pessoas que realmente querem ouvir ali o que eu tenho para dizer. E vocês estão me acompanhando já nas lives de aquecimento, então estou vendo que está todo mundo aquecidona aqui para o dia do evento mesmo. Precisa colocar o e-mail lá, não esqueçam. Às vezes ele cai no spam, no lixo eletrônico, ou na abinha de promoções. Precisa colocar ele como confiável e ele cai na caixa de entrada. E aí todos os lembretes vão para lá, inclusive o link. Senão na hora da live, do evento, vocês ficam procurando o link. Cadê o link? Tá bom? Gente, brigadão. Quem está inscrito, quem está lá no grupo VIP do WhatsApp, fica ligada, tá bom? Um recado, gente, especialíssimo. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa me oferecendo um, sei lá o que, ganhos, e no meu número do WhatsApp. E eu acho que essa pessoa pode tentar entrar em contato com vocês. E eu queria dizer que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Uma pessoa se inscreve no evento desse só para pegar o número das outras pessoas e ficar fazendo propaganda dela mesma. Em vez de fazer o que eu estou fazendo, né, e fazer esse evento para trazer coisas boas para você, ela entra no dos outros e fica importunando a vida dos outros. Então, eu vi que teve gente que saiu, eu estou conversando uma a uma, porque às vezes pensa que é a gente que está fazendo isso, mas não é.
e a gente acaba pagando o pato por aqueles oportunistas, tá bom? Então, vocês só deem credibilidade quando tiver escrito ADM, que ou sou eu ou é o Sam, que é meu suporte, que é meu marido. Outras pessoas não têm direito de mandar mensagem para ninguém. Quer dizer, poder pode, não tem direito no grupo, né? Só nós dois escrevemos, mas ele consegue, porque o WhatsApp funciona assim. Ele vai lá, pega o seu número do grupo e escreve para você diretamente no privado. Então, não somos nós, tá bom? Então, se acontecer, vocês podem ignorar, vai lá, bloqueia o número, mas continua no grupo, porque senão vocês não recebem as mensagens, tá bom? E qualquer coisinha também chama a gente vai lá no número nosso e se acontecer, me avisa, por favor, porque eu saio bloqueando e tô denunciando esses números e cada hora é um, entendeu? Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada e vamos nos vendo, nos falando e não deixem de comparecer. Se organizem aí, fala para todo mundo que das 7 às 8h30, mais ou menos, vocês vão estar muito comprometidas, muito ocupadas e que antes das 8h30 vocês não podem sair da frente da live, tá bom? 8h30, 9h. Se tiver muita pergunta, se tiver todo mundo interagindo, a gente acaba avançando um pouquinho mais, ok? Boa noite, então. Brigadão. Beijo para vocês. Até.